de número 5. Romanos, capítulo de número 5. O tema da nossa mensagem de hoje é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o tema da nossa mensagem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, igreja? E nós vamos ver como Deus faz isso por meio de Jesus Cristo. Antes de nós lermos o texto, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Nós vamos ler do verso 6 até o final, verso de número 21. Eu gostaria que os irmãos reparassem no texto, ou grifassem no texto, algumas palavras, né? Algumas palavras, elas aparecem aí, são palavras do tribunal. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele está tratando do tema da justificação. Então, Deus é o juiz que nos traz a justificação por meio de Cristo Jesus. Algumas palavras que vão aparecer aí no texto, a palavra lei vai aparecer 2 vezes. Nós veremos também a palavra julgamento. Então, a palavra lei, julgamento, a palavra condenação aparece pelo menos 2 vezes. A palavra justificação aparece de 2 a 3 vezes no texto, também a palavra justiça, a palavra juízo. Todas essas palavras são palavras do tribunal, né? Os advogados, promotores, aqueles que mexem com direito estão bem acostumados a estas palavras. Lei, julgamento, condenação, justificação, justiça e juízo. Mas 2 palavras serão bem destacadas nesta noite. Pecador e justo, porque Deus, ele vai declarar, ou ele declara pecadores como justos. Deus não é um juiz que inocenta pessoas justas. Deus é um juiz que inocenta pessoas culpadas, mediante o pagamento dos seus erros. E esse pagamento não foi feito por nós, esse pagamento foi feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vejamos, meus irmãos, a partir do verso de número 6, Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 6, o tema da nossa mensagem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 6 em diante, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler juntos, meus irmãos, o verso de número 20, vamos ler juntos o verso 20? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua misericórdia, Pai, pedimos a Tua graça abundante, a Tua graça superabundante sobre as nossas vidas, ó Deus. E nesse momento em que estamos pregando a Tua palavra, em que estamos recebendo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é poderoso para nos purificar de toda injustiça. O Senhor é aquele que tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. O Senhor é aquele que põe dentro de nós o Teu Espírito e faz novas, Pai, todas as coisas. Pelo Teu Espírito, o Senhor faz que andemos nos Teus caminhos. Então, Pai, oramos para que o Senhor faça isso em nossas vidas. Oramos, ó Deus, para que possamos compreender o tamanho da gravidade do nosso pecado, mas também o tamanho ainda maior que o nosso pecado da Tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo foi quem escreveu Romanos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que ele era o principal dos pecadores. Paulo lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Algumas traduções está aqui, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior de todos. Então Paulo, ele considerava que ele era um grande pecador, mas ele considerava também que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e para a sua salvação. Paulo tinha absoluta certeza de que ele não tinha nenhum merecimento na sua salvação, de que o merecimento da sua salvação estava tão somente na graça de Deus, estava tão somente em Cristo Jesus. E nesse texto de Romanos, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta em Romanos, capítulo de número 5. Nesse texto de Romanos, Paulo procura mostrar algumas coisas. Entre elas, Paulo procura mostrar o quão abundante é o pecado no mundo. E talvez você perceba o quão abundante é o pecado na sua vida. Mas Paulo procura mostrar também que a graça de Deus é super abundante. Ele procura mostrar que aonde abundou o pecado, Deus faz com que a sua graça superabunde, faz com que a sua graça seja transbordante. Paulo nos apresenta, meus irmãos, nesse texto também, dois canais que são bem diferentes. O primeiro canal apresentado é em Adão. O canal apresentado em Adão é o canal do pecado, porque Adão trouxe o pecado para o mundo. Mas Paulo apresenta um outro canal que é Cristo. E Cristo trouxe a graça para o mundo, trouxe a graça para o seu povo. Se o pecado veio por meio de Adão, o primeiro representante, a graça veio por meio de Cristo, o segundo representante. Antes de continuarmos, meus irmãos, preciso explicar o que é o pecado. Porque nós falamos tanto a respeito do pecado, mas poucas pessoas sabem definir o que é o pecado.
pecado é a quebra da lei de Deus. Pecado não é algo que eu imagino ser, porque algumas pessoas imaginam, acho que isso é pecado, acho que aquilo outro é pecado. Não, meus irmãos, pecado é algo objetivo, é algo que está revelado na palavra de Deus. Então, aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem melhor também o seu próprio pecado, porque olhando para a palavra de Deus, vemos o quanto quebramos a lei de Deus. E olhando para a palavra de Deus, vemos também quão grande é a graça de Deus. Porque graça, meus irmãos, é o favor imerecido de Deus. Graça é perdão gratuito. Graça é justificação no lugar da condenação. Graça é vida no lugar da morte. Graça é bênção no lugar da maldição. Graça é uma herança dada àqueles que deveriam receber ira. Graça é o título de filhos de Deus, aqueles que deveriam ser chamados de filhos da serpente. Isso, meus irmãos, é graça. Isso é graça. Quando nós olhamos para as páginas dos evangelhos, nós vemos que Jesus Cristo, ele veio manifestar a graça. Jesus foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, manifestando a sua graça, manifestando salvação aos pecadores. Aos publicanos, Jesus estendeu a sua graça. Os publicanos eram os injustos cobradores de impostos daquele tempo, que oprimiam o povo. As prostitutas, Jesus manifestou a sua graça. Aos galileus que eram desprezados, Jesus foi até eles para manifestar a graça divina. Graça maravilhosa, graça espantosa. Então, meus irmãos, a graça, ela é dada a pecadores. Amém, igreja? A graça é dada a pecadores. Veja o que o apóstolo Paulo diz a partir do verso de número 6. Paulo diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o verso de número 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Veja as palavras que o apóstolo Paulo, ele usa para falar a nosso respeito. E Paulo se inclui. No verso de número 6, ele usa duas palavras. A primeira palavra é fraco. Porque Paulo mostra aqui o quão fraco nós somos para obedecermos a Deus e fazermos a vontade de Deus. No final do verso de número 6, Paulo usa a palavra ímpios. Sabe o que significa, meus irmãos, a palavra ímpios? Significa mal, perverso, injusto. Pessoas com falhas morais, éticas e religiosas. No verso de número 8, Paulo nos chama de pecadores. Pecadores são transgressores e rebeldes. E no verso de número 10, ele diz que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Então essas palavras, grave, fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Foi por essas pessoas que Jesus Cristo veio morrer na cruz. O verso de número 8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso, meus irmãos, é graça, graça abundante. Amém, queridos? É graça e graça abundante. Algumas pessoas não conseguem aceitar isso. Algumas pessoas dizem: pecadores nunca serão merecedores da salvação. E isso é verdade. Porque ninguém nunca jamais será salvo por obras meritórias. Ninguém jamais alcançará mérito para a sua salvação. A salvação é pura e superabundante graça. A salvação é um dom inefável de Deus. Por isso, meus irmãos, daqui em diante nós vamos dividir a nossa mensagem em 2 pontos apenas. O primeiro ponto é o pecado abundante. E o segundo ponto é a superabundante graça. Paulo nos mostra, queridos irmãos, o quão o pecado é abundante. Desde que Adão caiu, o pecado se tornou abundante no mundo.
Veja ali comigo o verso de número 20, Paulo diz assim, no meio do versículo, onde abundou o pecado. Paulo está falando tanto de vidas quanto no mundo criado por Deus. O pecado, ele é abundante. Deus criou o homem reto, puro, santo e justo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Originalmente criados, nós refletimos plenamente ao nosso Deus, ao nosso Criador. Mas o homem, ele foi e se meteu com o pecado, transgredindo a lei dada por Deus no Éden, rebelando-se assim contra o Criador. O primeiro pecado, meus irmãos, foi cometido por Adão, nosso representante. Sei que você deve estar pensando, mas não foi Eva que cometeu o primeiro pecado? Sim, mas como representante, Adão cometeu o primeiro pecado. Veja o verso de número 12, que diz assim, portanto, assim como por um só homem, o nosso representante, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, como nosso representante, pecou, e desde então todos pecam e todos morrem. Paulo nos diz que, desde o dia em que Adão pecou, instalou-se no mundo o reino da morte. Veja o verso de número 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão. Veja o verso de número 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Veja o verso de número 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte. O apóstolo Paulo está nos mostrando que, desde que Adão pecou, instalou-se um reino no mundo, o reino da morte. E a morte, ela reina através do pecado. O aguilhão da morte é o pecado. A morte, queridos irmãos, é a sentença de Deus para nós. E existem 3 tipos de morte na Bíblia: morte espiritual, morte física e morte eterna. A primeira morte que sentimos, e morte é separação, é a morte espiritual. Desde que Adão pecou, nós vivemos separados de Deus, mas depois também morremos fisicamente, e aqueles que estão sem Cristo acabam morrendo eternamente. A morte se instalou como um reino nesse mundo, diz o apóstolo Paulo, desde o pecado de Adão. E o pecado e a morte, então, são as coisas mais terríveis para nós. Paulo diz que o pecado de Adão, somente o pecado dele, é suficiente para a nossa condenação, porque ele é representante de toda a raça humana. Mas não apenas Adão pecou, todos nós pecamos, ainda que não tenhamos pecado à semelhança de Adão. E o pecado, meus irmãos, ele abarcou tudo, as pessoas e também as estruturas. Basta você olhar. Não há uma pessoa que não peque, não há uma estrutura onde não haja o pecado. O pecado está em tudo, está em todos. É interessante algumas pessoas que se acham santas e não se confessam pecadores. O profeta Isaías, no capítulo de número 6, ele diz a Deus: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O apóstolo Pedro, diante da pesca maravilhosa, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E o apóstolo Paulo, como eu disse em 1 Timóteo, ele confessa: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o maior. Então, se mesmo os profetas e os apóstolos se confessam pecadores, meus irmãos, nós também devemos nos confessar pecadores. No Evangelho de João, ou seja, na primeira epístola de João, diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo e faz de Deus um mentiroso. Então, essas pessoas
que se consideram justas, ou as pessoas que se consideram justas, pessoas que não se consideram pecadoras, elas nunca clamarão pela salvação que Cristo Jesus tem para dar. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Cristo é um salvador de pecadores. E talvez você esteja se perguntando, por que pecadores precisam ser salvos por Cristo? Porque pecadores estão no reino da morte. E eles precisam ser salvos por Cristo, caso contrário, permanecerão no reino da morte. Talvez olhando para a sua vida, você veja o pecado. Talvez você veja o quão abundante é o pecado. Idolatria, falsidade, mentira, adultério, cobiça, bebedeira. Tudo isso, meus irmãos, são obras da carne, são pecados, ofendem a Deus, são quebras da lei de Deus, que nos fazem merecedores de severa condenação. Se a mensagem fosse só essa, nós sairíamos daqui muito tristes e abatidos, desesperançados. Mas o apóstolo Paulo então nos traz o segundo ponto. O primeiro ponto é onde abundou o pecado. O segundo ponto é a superabundante graça de Deus. Talvez os irmãos já ouviram falar na canção Amazing Grace. Maravilhosa graça, uma canção que é cantada no mundo todo, escrita por um mercador de escravos, John Newton. Ele era um mercador de escravos, e pense em quantos pecados um mercador de escravos não cometia, quantas injustiças. Mas em meio ao mar, ali no seu navio, em 1748, John Newton viu uma grande tempestade e viu o grande naufrágio. E ele começou a orar a Deus, mesmo em meio aos seus muitos pecados. Ele começou a orar a Deus, começou a clamar a graça e a misericórdia de Deus. E Deus o livrou naquele dia. E ele então entregou a sua vida a Cristo. Ele considerava a sua salvação não como mérito, mas como graça superabundante e tão somente graça. Em 1779 se tornou um pastor e escreveu o hino Maravilhosa Graça. Nesse hino ele diz que ele que escravizava, ele na verdade era um escravo, que foi liberto por Jesus do pecado, para a liberdade dos filhos de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, mas a graça entrou no mundo por meio de Jesus Cristo. Cristo é o segundo canal. Se Adão é o canal do pecado e do reino da morte, Cristo é o canal da graça e do reino da vida. Veja comigo o verso de número 15. Todavia, verso de número 15, Romanos capítulo 5, verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Cristo veio ao mundo como nosso segundo representante federativo. Paulo mostra no verso de número 14. Se Adão como representante falhou e caiu, e com ele caiu toda a humanidade, Jesus como segundo representante nunca pecou e pode salvar todos os que creem. Adão falhou em obedecer num jardim, mas Cristo obedeceu no deserto e obedeceu até a morte de cruz. Se Adão conquistou para nós condenação e um reino de morte, Cristo superior a Adão conquistou para nós salvação e um reino de vida. Paulo destaca, meus irmãos, duas coisas que Cristo conquistou para nós. A primeira delas é justificação, que é a justiça eterna. Veja no verso de número 16, Paulo diz assim, o dom da graça, entretanto, não é
não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quantos pecados você já cometeu? Quantas ofensas você já cometeu contra Deus? A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Não importa, meus irmãos, o tamanho do nosso pecado, a graça do Senhor, ela é maior. A graça é maior. Jesus já pagou o preço pela nossa justificação. A nossa justiça foi paga com o sangue de Cristo. Mas Jesus não conquistou para nós apenas justificação, Ele conquistou também para nós um novo reino. Porque se o reino da morte imperava, agora Cristo trouxe para nós um reino de vida. Veja o verso de número 17, onde diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, que é Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja o verso 21. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Paulo contrasta o reino da morte com o reino da graça, que é o reino da vida. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador é tirado do reino da morte e é passado para o reino da vida. Até, meus irmãos, porque se permanecermos nos nossos pecados, Paulo diz lá em Efésios, nós estamos mortos em delitos e pecados, mas uma vez em Cristo nós recebemos vida, e vida em abundância. Diante disso, meus irmãos, Paulo nos convida a contemplarmos e a sermos participantes da superabundante graça de Deus. E eu te convido a ver e a receber a superabundante graça de Deus na sua vida e a louvar ao Senhor. O verso de número 20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos tão pecadores, talvez você tenha esse sentimento de ser um pecador. O sentimento de que até aqui o pecado tem reinado em sua vida. E talvez você se considere, como John Newton, que escreveu Maravilhosa Graça, um miserável. Eu quero te dizer que Jesus morreu por você. Jesus não morreu por justos, Ele morreu por pecadores. É o que diz o verso de número 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama, meus irmãos. Ele provou o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós pecadores. Eu quero dizer a você, pecador, que Cristo te ama. Algumas pessoas pensam, não, eu não vou na igreja porque eu sou um pecador, lá eu não serei aceito, como serei visto lá? Eu quero te dizer que aqui é o lugar para você estar. Porque Cristo morreu na cruz por mim, pecador, e Ele morreu na cruz por você, pecador. Talvez você diga, mas o meu pecado é abundante. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabunda ou superabundará a graça do nosso Deus. Cristo pagou por todos os seus pecados na cruz. E Ele não pede nada para você, nem penitências, nem romarias, nem dinheiro. A única coisa que Ele pede é que você venha até Ele com fé, crendo que Ele pagou pelos seus pecados na cruz. Jesus te estende a graça. Talvez você diga, são muitos os meus pecados, eles são abundantes. A graça é superabundante. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas nós vemos nas Escrituras, meus irmãos, que cometeram graves pecados, mas receberam a graça.
No início do culto, nós falamos a respeito de Davi, mas olhemos para Cristo e o seu ministério. Jesus perdoou a mulher samaritana, uma mulher adúltera, que já havia tido 5 maridos, e o que ela tinha quando teve o encontro com Jesus não era marido dela, mas mesmo assim Jesus lhe estendeu a graça. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, injusto, Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou estar em tua casa. Cristo manifestou a Zaqueu a sua graça. Jesus disse: houve salvação na vida de Zaqueu, porque esse também é filho de Abraão. O apóstolo Paulo, que era um grande pecador, meus irmãos, perseguidor da igreja, Cristo alcançou Paulo na estrada para Damasco com a sua graça. Maria Madalena, que era prostituta e endemoniada, Cristo foi até ela e a libertou, demonstrando a ela a sua maravilhosa graça. Eu e você, queridos irmãos, seremos salvos também pela graça. Se há pecados em nossas vidas, Cristo faz com que a graça seja mais abundante do que o nosso pecado. Não vou discorrer sobre isso, mas só vou mencionar. Quando a graça nos alcança, ela também nos transforma. Davi foi completamente transformado. A mulher samaritana se tornou uma missionária. Zaqueu reparou as injustiças que até então havia cometido. O apóstolo Paulo deixou tudo para ser um missionário. Maria Madalena deixou o seu pecado para seguir a Cristo. E eu e você, o que faremos? Nós cantamos o hino 74. Eu venho como estou, mas não permaneceremos como estamos. Ou como estamos indo a Cristo. Porque a graça tem o poder de nos purificar de toda injustiça. Feche os seus olhos. Olhe para si mesmo e olhe para Cristo. Olhe para si mesmo e veja quão pecador, quão pecadora você é. Mas olhe para Cristo e veja que, ainda que sejam abundantes os seus pecados, mais abundante ainda é a graça de Cristo Jesus, para te perdoar, para te fazer nova criatura, para te renovar, para te restaurar. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perante o teu tribunal, só nos resta clamarmos pela tua misericórdia. Sabemos, Senhor, o quão somos pecadores e merecedores de condenação. Se o Senhor resolvesse mandar todos para o inferno, isso seria justo, porque o Senhor é justo no teu falar e puro no teu julgar. Mas a tua graça, Senhor, ela é melhor do que a vida. O Senhor resolveu no teu conselho eterno enviar Cristo para salvar pecadores. Nós te louvamos por isso, ó Deus, pela tua maravilhosa graça, pelo teu maravilhoso amor, pelo teu infinito amor, pelo teu incompreensível amor. Porque talvez alguém daria vida por um bom, mas por um pecador como eu, foi que Cristo deu a vida. Ó Deus amado, que a tua graça nos tome, Pai, que a tua graça nos abrace, que a tua graça nos envolva, que cada um, Senhor, aqui, estenda as mãos nessa noite, para receber da tua abundante graça. Nós nos alegramos, ó Deus, na salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos, amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos estar cantando o hino ao nosso Deus. Peço ao presbítero Ismael que nos ajude. E quantas pessoas nós conhecemos nessa cidade que precisam ouvir uma mensagem como essa, né? Pessoas que talvez se consideram sem esperança de salvação. Precisamos falar a respeito do que Cristo fez por elas. Vamos cantar esse hino.